gesto comovente da Rainha Sofia após o terremoto na Venezuela inspirou muitas pessoas em todo o mundo e, mais uma vez, ela deu um exemplo de compaixão. Nessa semana que passou, o mundo foi surpreendido com a notícia do duplo terremoto que atingiu diversas áreas da Venezuela. O desastre provocou, até o momento, cerca de 1.400 mortes, além do desaparecimento de milhares de pessoas. Essa tragédia levou a Espanha a expressar a sua solidariedade ao país. E a Rainha Sofia, mais uma vez, se destacou com as suas iniciativas. A Rainha Sofia doou 20 mil euros e enviou medicamentos para as vítimas na Venezuela. Essa notícia saiu primeiramente na revista espanhola Hola, que eu vou comentar hoje aqui com vocês, porque ela revela muito a respeito do caráter da Rainha Sofia e, como a própria publicação ressalta, é um gesto que se repete, um gesto da Rainha Sofia que, sempre que necessário, ela é uma das primeiras a comparecer, repetindo esse gesto realmente comovente. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia que diz assim: a Espanha reforça o seu compromisso com a cooperação internacional em uma das maiores tragédias recentes da Venezuela. Primeiro, a ajuda foi enviada por meio de um gesto da Casa Real. E minutos depois, por meio de declarações bastante comoventes da Rainha Letícia. A Rainha Sofia também ofereceu o seu apoio e solidariedade num gesto muito tocante. E é aqui, então, que a gente vê esse gesto da Rainha Sofia que sempre se repete e muitas pessoas podem até dizer que, de repente, a quantia em si, que a gente já vai falar, não é tão exorbitante assim. Mas o fato de ser algo constante, que a Rainha Sofia está sempre lá, pronta para ser uma das primeiras a não só enviar ajuda, como despertar no mundo a necessidade de enviar ajuda toda vez que alguma tragédia como essa acontece, mas justamente o fato dela estar sempre sendo uma constante em situações como essas. A tragédia que atingiu a Venezuela com 2 terremotos de magnitude de 7,2 e 7,5 na escala Richter. E logo depois, a Rainha Sofia, através da sua Fundação Rainha Sofia, a mãe do rei Felipe VI acionou a ajuda emergencial por meio da Cruz Vermelha, com uma contribuição inicial de 20 mil euros, além dos medicamentos extremamente necessários nesse momento que ela enviou para a Venezuela. Uma ajuda destinada à ação humanitária voltada para as vítimas. Com esse gesto, a rainha demonstra mais uma vez o lado compassivo que tem caracterizado o seu serviço público através da sua própria fundação, que visa prestar auxílio humanitário aos mais necessitados nesse momento. A Rainha Sofia deu continuidade à postura adotada pela Casa Real, que se iniciou antes das declarações da Rainha Letícia, com um comunicado de imprensa expressando a sua total solidariedade. Realmente é verdade, isso apareceu também em vários posts nas redes sociais. A Rainha Letícia foi também logo uma das primeiras que fez um comunicado expressando a consternação dela e do rei Felipe e logo informando a respeito da ajuda que a Casa Real Espanhola iria enviar para Venezuela. Como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos 2 terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos, que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, deixe um like e sempre que puder, comente e participe. A Rainha Letícia disse assim: todo o nosso apoio ao povo venezuelano face à tragédia causada pelos 2 terremotos, e alguns dias depois já teve um outro terremoto, que atingiram todo o país. A Casa Real Espanhola deseja transmitir a solidariedade, o carinho, força
a todos os feridos e às comunidades afetadas por esse desastre. Eles partilham da dor das famílias das vítimas, é o que diz o comunicado. Claro, né, que esse envolvimento dessa ajuda humanitária vinda da parte da Casa Real Espanhola está em comum acordo numa ação conjunta com o próprio governo espanhol. Então, por que chama a atenção nessa notícia o fato da Rainha Sofia também se manifestar? Porque esse é um gesto recorrente dela. Em toda tragédia humanitária como essa, ela prontamente aparece, na verdade, ela não aparece, ela procura agir sem atrair a atenção da mídia, o que acaba sendo impossível, né? Porque a mídia fica sabendo, afinal de contas, essas ações são feitas através da fundação oficial da Rainha Sofia. Mas, de um modo geral, ela procura manter o low profile, ser bem discreta, mas ela está constantemente agindo assim, enviando ajuda, mesmo que as quantias sejam bem menores do que outros governos podem enviar, é uma constante. Então, ela como rainha emérita, ou seja, é uma monarca que já não está mais em ação, ela não é à frente da imagem da Casa Real. E mesmo assim, a gente tem aqui os números que também a revista Ola publicou. Isso mostra como ela, na verdade, acaba se colocando à frente e, de uma certa forma, né, liderando aí esse movimento humanitário. Então aqui, os números realmente não deixam mentir. A revista Ola diz assim: essa não é a primeira vez que a mãe do rei Felipe VI se solidariza com os mais vulneráveis, um padrão que ela segue dentro e fora das fronteiras da Espanha. Isso também chama bastante atenção. Ela não só se mobiliza com questões dentro da Espanha, e sim questões no mundo todo. Realmente, ela incorpora uma figura humanitária. Isso reflete o seu compromisso discreto e inabalável com os mais necessitados. Recentemente, também, a questão de um ano e pouco atrás, nós vimos que a região de Valência, na Espanha, foi duramente afetada por enchentes avassaladoras que destruíram toda a região. Teve até aquelas cenas que foram bem marcantes, onde o rei Felipe e a rainha Letícia foram visitar o local e os desabrigados, e eles tiveram aquele contato super próximo com a população que estava ali totalmente vulnerável. Alguns estavam com raiva, né, culpando o governo pelo eventual descaso, negligência. Outros estavam muito emocionados, alguns demonstraram uma certa gratidão de ver a presença do rei e da rainha ali, e a gente até viu a rainha Letícia abraçando e chorando junto com uma das pessoas ali que estava desabafando com ela ali no meio daquele lamaçal todo. Foi bastante marcante. E nessa ocasião, é lógico que a Rainha Sofia também, através da fundação dela, enviou ajuda. Ela decidiu se dedicar integralmente e doar, através da sua fundação, 50 mil euros. E dessa forma fornecer produtos básicos à população afetada pelas enchentes. E num exemplo aqui da ajuda humanitária que ela enviou também há cerca de 2, 3 anos atrás para o exterior, foi os 35 mil euros que ela enviou para a Turquia e a Síria, também afetadas por um grande terremoto. Ela enviou também caixas e caixas de medicamentos para essas vítimas, cerca de 7 toneladas de medicamentos. E ela participou também até da organização de uma ação preventiva na região da Síria, que todos devem se lembrar já há bastante tempo, principalmente há alguns anos atrás, estava sendo também constantemente bombardeada, virou terra arrasada. E a Rainha Sofia foi uma das organizadoras de uma iniciativa super importante para essa região. No início de fevereiro de 2023, a Fundação Rainha Sofia aprovou com urgência projetos de ajuda humanitária para as vítimas dos terremotos na Turquia e na Síria, durante uma reunião extraordinária de seu Conselho Curador, presidida pela Rainha Mãe, que é presidente executiva da Fundação. Ou seja, ela se mantém super ativa nessas questões. Ela poderia estar lá aposentada, cuidando só de questões pessoais, mas não, ela realmente está à frente
dessas questões humanitárias através da fundação dela. Além disso, um fundo adicional de 100 mil euros foi aprovado para futuras iniciativas na região. E em outro momento que a rainha Sofia foi também muito ativa e a sua figura foi fundamental para esse tipo de ação, foi durante a pandemia de Covid, onde ela enviou 265 mil litros de leite para vítimas no mundo inteiro. E então, para aqueles que acham que as doações são mais assim, pro forma, que é só para fazer ali uma encenação de que está preocupado, né, com essas vítimas, mas na verdade seriam números muito pequenos em relação ao tamanho da tragédia. A gente tem também um exemplo de uma contribuição de 500 mil de euros que a rainha Sofia fez em fevereiro de 2025, através da fundação dela. Foi um valor distribuído por toda a Espanha para a compra de leite para alimentar, né, para ficar ali como estoque do banco de alimentos. E vocês, o que vocês acham desse tipo de ação da rainha Sofia, dos reis da Espanha, Letícia e Felipe? Vocês acham que realmente procede esse tipo de crítica que algumas pessoas fazem, de que são números muito modestos, né, que é mais uma coisa ali pro forma e não algo que realmente vá impactar na região afetada por tragédias como essa na Venezuela? Ou vocês acham que, primeiro, claro, toda ajuda é bem-vinda e através desse tipo de ação, a rainha Sofia, ela tá sempre dando exemplo, principalmente quando a gente para pensar que ela é uma rainha emérita, ela não é a chefe da Casa Real espanhola, então ela podia nem aparecer em momentos como esse, mas ela tá completamente ativa. Aos 87 anos, ela mostra que não só é capaz de gerir uma casa, uma fundação para ajuda humanitária de forma exemplar e principalmente constante. Então, isso é que talvez seja o mais importante, a constância nas ações dela, que realmente refletem muito da imagem da rainha Sofia e de toda a sua trajetória. Não é à toa que ela é tão respeitada no mundo todo até hoje, né? Então, deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam desse bonito gesto da rainha Sofia da Espanha. Aproveitem para se inscrever, deixem o like e até o próximo!